Vamos começar o nosso primeiro dia. Algumas vezes eu vou olhar para baixo, porque eu vou estar lendo aqui, tá bom? Nosso primeiro dia, olha só que interessante. Primeiro dia, o tema é comece entendendo o fim. A palavra diz que já o fim é melhor que o começo, né? Então já é pra gente começar entendendo o fim, começar entendendo o que vem de melhor por aí, tá? Parar para ressignificar a vida é uma virtude reservada àqueles que, com humildade, reconhecem a importância do discernimento e da responsabilidade. Não devemos simplesmente deixar que a vida nos leve ou permitir que eventos aleatórios moldem nossa existência. Então, parar para ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo sentido, é dar um novo valor, é dar um novo propósito para a nossa vida. Quando a gente está muito tempo na caminhada, o que acontece? A gente, como foi falado aqui, a gente vai deixando a vida levar. Ah, tá bom do jeito que tá, a gente já não ora mais, a gente já não declara mais a palavra, a gente já não chama mais a existência, a gente vai se acomodando. E a palavra diz que não, a gente precisa parar para ressignificar quem eu era antes, o que eu estou me tornando hoje. E isso é uma virtude, tá? Parar e ressignificar, parar e olhar para você, para ver como é que está a sua vida hoje. Isso é uma virtude, porque reconhece a importância do discernimento e da responsabilidade. Nós fizemos aliança com Deus lá no início. Como que nós estamos hoje diante dessa aliança? Então, nós temos o quê? Ressignificar, voltar a dar o valor necessário, a importância necessária para os nossos dias, como eles eram no início. O indivíduo que escolhe ser apenas um espectador da própria vida, colherá os frutos amargos de hábito que não edificam e que comprometem sua trajetória. Olha que sério. Se você continuar não querendo ressignificar sua vida, não querendo dar um novo valor, não voltando aos princípios, não voltando a quem você era, a forma que você via Deus, o seu comportamento, a sua busca, você vai continuar colhendo frutos amargos. Forte, hein? Meu Deus. Em contrapartida, aqueles que trilham o caminho da sabedoria e do conhecimento experimentarão o genuíno significado de uma vida com propósito, que se renova a cada amanhecer. Então, quando eu entendo isso, que eu preciso, eu não posso me acomodar hoje do jeito que eu tô. Não posso, eu sou um tormento na vida do pastor, porque eu sempre fico falando no pé dele. Não, que a gente precisa de alguma coisa, que a gente tem que orar mais, que a gente tem que buscar mais, porque a gente precisa resignificar o nosso dia. A gente tem que sempre estar olhando o que eu posso melhorar, o que eu deixei de fazer. Entendeu? Então, quando a gente entende isso, a gente vai experimentar o significado de uma vida com propósito. Que a cada manhã o Senhor vem e renova ali a misericórdia dele na nossa vida. Ele vem e faz alguma coisa que nós estamos pedindo, esperando ou pensando. O Senhor, ele cuida da gente. De verdade, a gente vai ter uma vida com Deus, uma vida cuidada pelo Senhor. Quando eu paro para ressignificar, para ver onde que eu tô, o que eu deixei de fazer, o que eu coloquei que não era para colocar. Então, quando a gente para ressignificar a vida da gente, a gente experimenta um novo amanhecer de verdade todo dia. Não é só mais um dia, não. Hoje é o dia que o Senhor preparou. Hoje é o dia que vai ser um dia abençoado. Hoje é o dia que as bênçãos vão correr atrás de mim, porque a palavra diz. E de verdade é isso. A gente precisa fazer isso. Mas como romper os ciclos viciosos e evitar os mesmos erros? Como? Como abandonar o velho para experimentar o novo? Segundo a sabedoria de Salomão, olha isso.
A melhor maneira de evitar armadilhas e embaraços na vida é compreender seu sentido logo no início da jornada. Se você não quer errar, você já tem que compreender logo nesse primeiro dia aí, ó, o sentido desses 40 dias. Se você não compreendeu nesses 20 anos de convertido, vamos colocar eu, né, que eu tenho, eu preciso compreender hoje qual que é o sentido, qual que é o significado dessa jornada. Qual que é o significado de eu ter erguido a minha mão e ter entregado minha vida para Cristo? Qual que é o significado disso? Por que isso? Eu preciso entender isso. Algo que muitos descobrem só no final. Tem gente que vive a vida inteira aquela vida arrastada, aquela vida problemática, aquela vida sem fruto, aquela vida sem alegria, sem paz, sem esperança, e só vai entender no final. Gente, se a gente pode viver o melhor nesta terra hoje, por que nós vamos querer só no final? Vamos correr atrás para viver hoje mesmo. Olha o que Salomão diz. De tudo que se tem ouvido, Salomão que disse, tá? Vocês sabem que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Se encontra lá em Eclesiastes 12:13. Então, Salomão, ele viveu uma vida desejada por muitos, desfrutando da fama, da riqueza, dos prazeres, realizações pessoais. Porém, ele concluiu que no fim da jornada dele, ele concluiu que o quê? Que tudo aquilo que ele viveu era como se fosse correndo, se ele estivesse correndo atrás do vento. Todas aquelas buscas incansáveis para conquistar, para ter, para fazer, era como se ele estivesse correndo atrás do vento. Isso não significa que a gente não possa sonhar, tá? É diferente. Isso não significa que a gente não possa querer ser bem-sucedido na vida, nos nossos negócios. Não. Mas a gente precisa se lembrar que o verdadeiro sentido da vida não está nas coisas. Não está nos tesouros que o meu coração deseja. Não está no que o meu coração quer. Eu não sou diferente de você. Eu falei aqui em casa, falei assim, agora eu não quero mais viajar, porque eu tô ficando, né, não parece, mas eu já tô ficando velhinha. Vou virar vovozinha daqui a pouco. E eu falei que eu tô com um pouco de problema de fazer viagem de carro, sabe? E eu não sei, eu não tô boa para fazer viagem, nem daqui para Ubatuba, eu já não aguento mais ficar dentro de um carro. Eu não sei, alguma coisa muito estranha tem acontecido comigo e eu não consigo. Aí, medo de acidentes, umas coisas assim. E eu falei que agora eu não quero mais, eu só quero viajar de avião, zoando, né? Brincando, que no avião não tem perigo, se tiver perigo também é o mínimo. E eu tô com medo de andar de carro agora, fazer viagem de carro. Mas isso é do meu coração, não tem nada a ver com o propósito, não tem nada a ver com a minha realidade. Sabe, se eu pudesse falar assim, eu vou para São Paulo, vou pegar um avião aqui e vou para São Paulo, isso é vida de milionário, né? Isso não pode estar no meu coração, isso não pode estar no meu propósito, entendeu? Eu tenho um carro, a gente tem uma bicicleta aqui em casa, então se o carro não der, vai de bicicleta, se não der de bicicleta, vai de a pé. O fato de eu não poder andar de avião não tem nada a ver o propósito, entendeu? Isso é tipo um desejo do meu coração, quem dera, oxalá se eu pudesse fazer uma viagem assim. Pegar um avião aqui e ir para São Paulo. Pegar um avião aqui e ir para o Rio de Janeiro. Só se eu tivesse um jatinho no meu quintal, né? Então, é sonho do coração, entendeu? Então, isso não pode estar vinculado com o propósito do Senhor. Então, o Salomão entendeu muito bem isso. Não adiantava ele ter o que ele queria, as mulheres que ele queria, a riqueza que ele queria. Não adiantou, irmãos. Porque no final da vida ele percebeu que tudo era vaidade. Que tudo aquilo era como que se ele estivesse correndo atrás do vento, nunca ele ia alcançar. Nunca ele ia alcançar a plenitude do que ele queria. Então,
existe apenas um tesouro capaz de substituir essa busca incansável que o ser humano tem, né, dentro de si. Não é só Salomão, não é só eu, não é só você. O ser humano, ele tem. E essa busca por essa satisfação plena é quando nós encontramos com Jesus. E as ilusões cedem lugar para a verdadeira alegria. Forte, né, meninas? Isso é muito forte. Então, Cristo, ele é o único tesouro. Ele é a única importância. Ele é o único bem maior, bem necessário que eu e você precisa ter. Nós precisamos ter. Então, quando eu compreendo isso, torna mais fácil para evitar as vaidades no longo da minha vida e da sua vida. Porque muitas das vaidades vai nos afastar da presença. Muitas das vaidades vai nos corromper. Muitas das vaidades vai impedir que a gente viva e faça o propósito que o Senhor tem. Então, o segredo está em conhecer, desde o início, aquilo que muitos conhecem, entendem só no final. O fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Discernir o propósito da vida, que é um presente de Deus, nos permite encontrar o verdadeiro significado da existência. Isso foi o que aconteceu com Jó. Ele declarou: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Jó entendeu que a vida está entre o ato divino de dar graça e o de tomar, que é a soberania. Entre esses dois momentos encontra-se o propósito de glorificar o Senhor. Então, enquanto o Senhor me deu a vida, a partir do momento que eu e você nasce em Cristo, a gente está aqui para glorificar o nome dele. Isso é graça, tá? Nós estamos aqui pela graça que está sobre a nossa vida. E quando eu não tenho isso, o que eu quero, o que eu acho necessário, o que eu acho importante, isso não pode impedir que eu cumpra o meu propósito, que é, primeiramente, vir adorar o Senhor, glorificar o nome dele, representar ele aqui na terra, né? Ministrar o evangelho na vida dos outros. Então, a gente precisa entender o final. O final é vaidade. O final é vaidade. Se a gente não tiver Cristo como centro da nossa vida, o final é vaidade. Então, que a gente não queira mais ficar correndo atrás de coisas, mas que a gente foque para o alto, a gente foque para Cristo, porque Ele, sim, é a peça fundamental na nossa vida. Desde o momento que a gente nasce nele até o momento que a gente for para Ele, se a gente tiver esse entendimento que tudo é vaidade, a gente vai viver com um propósito. E qual que vai ser o nosso propósito? Primeiro, glorificar o nome do Senhor. E segundo, dar os frutos que Ele espera de mim e de você, para que outras pessoas sejam abençoadas através da nossa vida. Amém? Esse foi o primeiro dia! Parabéns para você que esteve aí acompanhando. Depois você me fala o que você entendeu, tá bom? A gente compartilhando e crescendo aqui junto. Você também entende dessa forma que você precisa ressignificar algumas coisas na sua vida? Você precisa parar e ver o que é que você está buscando. Isso que você está correndo atrás é vaidade. Porque vai passar, tudo passa. Sabe? Tudo nessa vida passa. Então, a gente precisa saber, será que eu estou dando importância demais para coisas? Para situações? Será que eu estou dando importância demais para o meu serviço, para as coisas que eu trabalho? Estou trocando, estou negociando a presença de Deus? Então, faça uma reflexão, porque no final é tudo vaidade. E a gente precisa saber o quê? Que o fim é: teme a Deus, os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Amém, meninas? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu também, você fala aí que a gente vai lendo e vai conversando a respeito. Tá bom? Deus abençoe. Um ótimo dia para você.